Olá, olá! Eu sou a Leidiane Silveira com o Devocional Café com Jesus. Estou aqui para compartilhar o meu devocional, aquilo que o Senhor me entregou neste dia. E eu vou compartilhar com vocês lá em Mateus capítulo 27, lá no versículo 66, está escrito assim: Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado, guarda, lacraram a pedra. No capítulo 27, nos versículos 62 ao versículo 66, nós vamos estar lendo sobre a guarda do sepulcro. Ali, Pilatos, ele pôs os guardas para cuidar e selar aquele sepulcro ali, guardando o corpo de Jesus Cristo. E ainda nós precisamos refletir sobre a Páscoa, né? Precisamos entender que todos os dias nós devemos nos lembrar da ressurreição de Cristo, do amor de Cristo por nós. Então não se esqueçam, não é sobre uma data especial, é sobre o Cristo ser especial nas nossas vidas e importante. Então nós não devemos em nenhum dia esquecer do amor de Cristo, da ressurreição dele, porque nós estamos aqui. E voltando um pouquinho, os guardas, eles se lembraram lá lá no versículo 62, no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, eles estavam se referindo a Jesus ali, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Jesus, ele já sabia que ele ia ser ressuscitado. O Pai já havia lhe dito que ele ia ser ressuscitado. Então aqui ele deu uma certeza que ele iria ser ressuscitado. E ali Pilatos pôs-se os guardas a uma ordem de segurança, achando que tudo que fosse montado ali iria ser suficiente para impedir o mover de Deus. E eu vou falar sobre o que é vão. O que é uma coisa vã? É uma coisa fútil, uma coisa insignificante. E já quando nós temos aqui em questão que o Senhor me entregou, cuidado, nós entendemos que é dar atenção, dar determinada questão, ou seja, ter uma cautela, agir de forma pensada, de forma meditada, ou seja, nós pensamos que vamos cuidar, né? E com essas 2 definições, nós vamos refletir sobre o que é vão. Aqui, os guardas ficaram ali em vão. Por quê? Porque Deus já tinha dado uma ordem nas regiões celestiais. O Senhor já tinha dito que Jesus Cristo ele iria se ressuscitar ali, né? Qualquer tentativa de interferir nos planos de Deus jamais terá êxito. Ou seja, qualquer pessoa que esteja tentando interferir naquilo que Deus tem para você, não vai ter êxito. A pessoa pode até tentar que ela está fazendo algo para te prejudicar, para te levar a crer que você não é nada, que você não vai dar certo, mas não. O plano de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida é muito maior. Então aqui, o Senhor me levou a meditar sobre isso, sobre nós estarmos fazendo coisas que sejam com cuidado, né? E aqui, aquelas medidas destinavam-se a impedir que os discípulos de Jesus ou outra pessoa qualquer roubasse o corpo dele. Hoje, com frequência, gastamos recursos, tempo e talento com coisas fúteis, desnecessárias. O que realmente tem importância fica em segundo plano. Aqui o Senhor tem me chamado a atenção. Para que, Lidiane, você tem dado a verdadeira atenção? Será que você realmente tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Será que você tem amado o próximo como a ti mesmo? Será que você tem andado em retidão, em santidade? Será que você tem andado em verdade com a minha palavra? Isso aqui é uma espada. Isso aqui tem riquezas,
tem princípios, tem mandamentos a serem cumpridos. E eu não falo não falo de mim como uma pessoa santa, porque nós não somos santos. Nós buscamos uma santidade todos os dias. Nós buscamos uma retidão todos os dias. Mas nós somos pecadores. Eu sou pecadora. Nós pecamos todos os dias. E se a gente não vigiar, nós caímos na iniquidade. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que nós ficamos na iniquidade, porque Ele fala na tua palavra que Ele vai vomitar. Vamos voltar para cá. Hoje, com frequência, nós temos gastado tempo, recursos e talentos. Eu tenho dito que tudo que eu tenho dentro de mim, através das minhas mãos, da minha boca, tudo será para glorificar o Deus, para glorificar ao Pai, para glorificar aquilo que Ele tem entregue nas minhas mãos, entregue dentro de mim, que está aqui dentro. É tudo para honrar ao Pai, honrar a Deus, honrar a Jesus Cristo pela morte, pela ressurreição. Deus planejou uma vida abundante para os seus filhos. Você é filho, você é filha. E Deus quer sim que você viva a paz que excede todo entendimento. Mas nós precisamos entender que Deus do nosso ventre há coisas, há lugares e há determinadas situações que nós precisamos voltar e entender. Não deixe nada impedir o agir de Deus na sua vida. E eu vou repetir: Deus do nosso ventre, Deus do ventre da nossa mãe. Nós temos algo a ser tratado, a ser vigiado, a ser entendido, e nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Na tentativa de controlar as circunstâncias e garantir os resultados desejados, em vez de tentar contornar os propósitos do Senhor ou lhe interpor os obstáculos, é muito mais produtivo investir o seu tempo no reino de Deus. É no reino de Deus que nós devemos investir o nosso tempo. Sim, existem pessoas que precisam trabalhar e vão trabalhar. Existem pessoas que foram chamadas para determinado propósito. Isso a gente não pode impedir. Alegra o coração o fato de Jesus ter vencido a morte, pois assim podemos ter vida por seu intermédio. Nós devemos ser gratas e gratos por esse amor incondicional que só vem de Jesus. Esse amor nós não vamos encontrar nos nossos pais, nos nossos filhos, no cônjuge, nos nossos amigos, no nosso pastor, não! Esse amor incondicional só vem de Jesus Cristo, porque Ele foi o único que conseguiu e vai conseguir dar a sua própria vida por nós. Ele deu a sua própria vida por nós. A sua vida terrena é um exemplo para mim. Eu coloquei que a vida de Jesus foi um exemplo para nós. É um exemplo para mim. Jesus, Ele se fez carne. Ele foi colocado nesse mundo e Ele sofreu como eu sofri, como você sofre, como eu sofro ainda. Injustiça. Jesus foi cuspido, humilhado, rejeitado. Foi chamado de louco, de endemoniado. Quantas vezes eu entrei no meu quarto chorando, por pessoas não acreditarem naquilo que Deus estava me entregando. Até onde eu entendi que eu não devo satisfação a ninguém. Eu não devo ficar olhando o que as pessoas vão pensar ou vão dizer de mim. Eu só devo olhar aquilo que Deus está me entregando, aquilo que Deus quer fazer com a minha vida e através da minha vida. E assim você também deve entender. Você precisa saia do lamaçal do pecado, saia dessas dores, procura ajuda. Eu tenho me colocado à disposição porque Deus me colocou nesta ordem para ajudar pessoas a saírem das dores, dos traumas. E eu vou voltar a dizer, eu sou pecadora como qualquer pessoa, mas Deus me entregou coisas
que somente Ele para explicar. Determinadas situações que eu vivo, determinadas áreas que eu entro, que eu falo, meu Deus, como eu consigo? E o Senhor fala, você não consegue. É eu que consigo através de você. Porque tudo que o Senhor nos entrega, meus irmãos, minhas irmãs, você que está ouvindo esse vídeo, você que não está dentro de uma igreja, mas sente no teu coração queimando por justiça, queima no teu coração o amor de Cristo, queima no teu coração que você é amado, que você é amada, volte ao Senhor, volte ao seu secreto, não espere uma igreja, um templo, não espere um templo, não espere um pastor, não espere uma amiga, vá por você. Tenha um encontro real e profundo com Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele é o único que pode te tirar desse lamaçal, dessa dor. Ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode libertar. E aquilo que o Deus me entregou, Ele é o último que pode fazer uma transformação verdadeira dentro de você. Pare de querer agradar todo mundo. Pare de querer aceitação. Entenda, se você passou por um processo de rejeição, você precisa ser curada. Você precisa entender que Jesus Cristo já entregou tudo naquela cruz. O amor dele é real sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. Aqui os guardas tentaram guardar o corpo de Jesus. Tentaram cuidar, zelar ali, não era por amor a Cristo, não era. A revelação que o Senhor me entrega é por medo. Medo que Cristo fosse realmente fazer aquilo que foi feito. Ele ressuscitou e ele não só saiu dali em espírito, ele saiu em espírito, corpo e alma. O corpo dele já não estava mais lá, dentro do prazo que Deus entregou, 3 dias. E eu estou aqui para te dizer que você pode vencer. Você pode ser transformado, você pode ser restituído, você pode ser liberto, liberta sim, mas você precisa querer. Você precisa querer e deixar. E eu vou falar para vocês, é possível porque aconteceu comigo. Não é fácil, é difícil, mas Deus tem uma vida para mim e para você. Deus tem planos na sua vida e na minha vida. E é isso que ele vem falar neste dia. Eu não sei que horas, não sei o dia que você vai ouvir esse vídeo, mas Deus tem um plano na sua vida, um plano de abundância. E eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de vida plena, de você viver a paz que excede todo entendimento, de você saber que muitas das vezes não tem dinheiro na sua conta, mas você está em paz, de você saber que você tem um aluguel para pagar e o Senhor pede o seu trabalho e você não pode trabalhar e Deus fala que vai suprir. De você estar longe dos seus filhos, eu estou falando de mim mesma, porque nós só podemos falar também aquilo que nós vivemos. Muitas pessoas estão pregando o que não vivem. Muitas pessoas estão usando isso aqui, usando a palavra do Senhor e não estão vivendo. E eu entrava no quarto e eu falava, Senhor, eu não quero viver a mentira, eu não quero viver as máscaras, eu não quero viver a hipocrisia. Eu quero falar do teu amor, da tua transformação, daquilo que o Senhor fez de dentro para fora na minha vida. E eu não estou à procura de engajamento, à procura de ser vista pelo mundo, pelo homem, porque eu sou vista por Cristo. E graças a Deus que o Senhor conseguiu me libertar, me curar, me transformar, porque hoje eu estou aqui com a cara limpa para dizer para você, nós somos pecadores sim, mas Deus não quer que nós deixamos a nossa vida em vão. Deus não quer que nós venhamos nos preocupar com coisas fúteis, com coisas que não agregam valor. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, porque ir contra os planos de Deus, se acompanhá-los só traz benefícios? Isso está num devocional que eu tenho, numa frase aqui que eles colocaram. E o Senhor me entregou. Precisamos colocar em primeiro lugar aquilo que realmente importa. Não precisamos nos descartar com coisas que não têm valor. É perda de tempo. É perda de tempo você ficar na fofoca. É perda de tempo você ficar falando mal do líder da tua igreja.
É perda de tempo você ficar discutindo com pessoas que não estão na mesma sintonia que você. Orem por essas pessoas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. O controle é de Deus. Jesus venceu a morte, submeteu à vontade do Pai. Você tem se submetido realmente à vontade do Pai? Você tem entendido o seu propósito, o seu chamado? Você tem entendido que você precisa de vida e não de morte? Que você precisa largar os vícios? Que você precisa de transformação? Que você precisa andar na retidão? Que você precisa ganhar e não perder? Nada adianta ter um cuidado excessivo se o controle maior está nas mãos daquele que é o grande. Agora eu vou falar com muito temor. Nós, às vezes, queremos proteger os nossos filhos, colocar eles dentro de uma caixa, colocar eles numa proteção excessiva, mas o que vai adiantar se o plano de Deus for levar o teu filho? Eu estou falando com muito temor porque eu sou mãe. Eu já passei por situações aonde eu já vi o meu filho sendo levado. Eu tive a perda de um filho também, que Deus falou, eu te dei, mas eu vou levar. Dentro da maternidade internada, o Senhor falou para mim, eu vou levar. E aí? E aí? O controle maior está nas mãos de Deus. Eu entendo a dor do luto, porque eu já vivi o luto. Mas a grande mão está no Senhor. A grande mão é do Senhor. E eu preciso entender isso. Não adianta eu querer controlar o mundo, não adianta eu querer controlar as pessoas, não adianta eu querer controlar os meus filhos. Para quem é casado, controlar o esposo, a esposa, não adianta. Porque o cuidado maior está nas mãos do grande eu sou. Nas mãos de Deus, o Criador, o Eterno, o Pai, o Maravilhoso. Ele é quem cuida. E nós precisamos entender que nós precisamos parar de idolatrar os nossos filhos, idolatrar marido, idolatrar esposa, idolatrar o vizinho, idolatrar amiga, amigo, idolatrar os pastores. Idolatria, nós não podemos compactuar com isso. Eu não sei o que o Senhor quer falar aqui, como Ele quer dizer para você que você precisa largar algo, mas eu falei aqui de diversas coisas que não está escrito aqui no meu devocional. Mas aquilo que eu tenho para entregar para você, você é filho, você é filha. E Deus Pai, Ele quer sim te restaurar, Ele quer te libertar, te curar e te transformar. Amém? Que vocês possam ter esse discernimento e essa sabedoria. Busque ao Senhor, que Ele vai revelar a você aquilo que é dele e não aquilo que é do homem. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Isso está na palavra do Senhor. Que eu e você possamos entender que nós não devemos nos colocar a cuidar de coisas que vão ser vãs, que não têm utilidade. Vamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, vamos liberar perdão. Vamos procurar ajuda para aquilo que nós queremos nos transformar. Busque ao Senhor em espírito e em verdade e ande na verdade. Não na sua, mas na de Cristo. Muitas das vezes Deus vai nos entregar palavras que são para nós, mas que vai fazer através de nós. E nós precisamos ter muito temor com isso. Nós precisamos entender que cada um de nós também tem o quê? Uma intimidade com o Senhor diferente e precisa ser respeitada. Amém? Que nosso Deus, nosso Pai, venha nos guardar. Que o nosso Deus, nosso Pai, venha proteger a tua casa, a minha casa, tudo aquilo que leva o nosso nome. Que você que está aí vendo esse vídeo agora, se você precisa de uma transformação, se você precisa de uma ajuda para buscar a Deus, uma intimidade profunda, me procure. Eu sempre estou à disposição. Quem me conhece sabe.
que eu sempre me coloco à disposição. E não é porque o homem me chamou, porque eu mesmo quero, porque Deus Pai me chamou para uma grande obra. E essa grande obra é escutar as pessoas, aconselhar as pessoas e fazer com que elas entendam que Deus é real, que o mundo espiritual é real. Que nós precisamos largar os nossos pecados ocultos. Nós precisamos buscar viver a verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos.